Vocês sabem? Vocês têm alguma ideia do porquê que isso acontece? Né? Várias vezes eu recebo esse relato de falava, não fala mais, parece que esquece, parece que desaprende, parece que não sabe mais. Acontece com vocês aí? Não, as meninas aqui não têm nem ideia do porquê que acontece. Mas e aí, acontece com o filho de vocês aí? Acontece? Já aconteceu? Ó, a Rosilene está contando o que aconteceu com o filho dela. A Paula Farias está contando, dizendo que está acontecendo com ela agora. A Pri está dizendo que se sente péssima, que acho que sou ela sim. Lá já, na Marilene. A Viviane Coutinho diz que sim, que já aconteceu. A Lorena, sim, já aconteceu. A Rosilene diz que não sabe o motivo. A Kelly tá dizendo que está acontecendo com a filha dela. A Valquíria, com algumas palavras, para de falar e depois volta novamente. A Rosiane dizendo que o dele, ela falava vovó e papá. A Lorena está dizendo que aconteceu, mas quando a filha de 2 anos nasceu. Mas de vez em quando eu vejo que acontece também. A Sheila, que é a Millie Baby. O meu também tem palavra que ele falou e demora para falar de novo. Olá, Érica Silva. Tudo bom, querida? Quanto tempo? Então, a grande verdade, meninas, é que isso é uma questão que envolve vários fatores. Pode ser por vários motivos que essa criança apresentou fala, né, falou uma palavrinha ou até diversas palavras e depois não falou mais, como se ela tivesse desaprendido ou esquecido como é que faz para falar. E hoje eu vou abordar alguns desses temas, tá? Gente, se der sinal aqui, se eu cair, me aguardem que eu vou voltar, tá? A internet hoje, pelo visto, de novo não está colaborando comigo, mas vocês aguardem que eu vou voltar, tá? Então, vamos lá de novo. Existem alguns fatores que fazem com que isso aconteça com a criança. Só que ultimamente a gente tem percebido que parece que tá mais recorrente, né? Esse relato parece que tá muito maior agora, ultimamente, da criança que vinha falando e não falava mais. Para a gente entender o porquê que isso acontece, a gente tem primeiro que entender como é que acontece o processo de memorização e aprendizado da criança. Vocês sabem? Boa noite, Surama. Boa noite, as meninas que estão entrando agora. Então, assim, como é que funciona o processo de memorização e aprendizado dessas crianças que estão aí na primeira infância, crianças pequenininhas? A memorização e o aprendizado tem tudo a ver com a vivência e as experiências que essa criança vive e os estímulos que ela recebe. Então, as crianças que têm melhor memorização e, por consequência, o maior aprendizado são aquelas que vivenciam bastante coisas, experimentam bastante coisas e recebem bastante estímulo, tá? E aí, o que tem acontecido em geral com essas crianças que aparentemente falam uma vez, não falam mais, e esquecem ou ficam bastante tempo sem falar de novo? Alguns pontos a gente tem que levar em consideração agora. E eu vou começar falando desse ponto que é o mais recente, para ir elaborando os outros também. Qual é esse ponto que é mais recente? Gente, a gente já está há quase 2 anos vivenciando o quê? Estamos vivenciando uma pandemia. O que essa pandemia nos trouxe? Ela nos trouxe inúmeras restrições. Aí vocês devem estar agora assim, mas agora tudo é pandemia.
Infelizmente, quando a gente fala do desenvolvimento das crianças, a pandemia afetou inúmeros aspectos, inclusive a fala. E aí, o que acontece? Por que eu estou colocando aqui a pandemia como um fator para essa criança ela ter tido essa regressão na fala, né? Ela ter falado alguma coisa e não falar mais. Eu estou colocando aqui porque se a gente aprende e memoriza através de experiências, de vivência do dia a dia, né, de estímulos, a pandemia tirou muito desses estímulos. Estímulos ambientais, estímulos sociais. Todos nós nos vimos perdidos diante dessa dinâmica de que a gente que é adulto não estava sabendo lidar, não estava sabendo se portar. O que dirá a criança, certo? Então, a pandemia, mesmo aquela criança que ela ainda não ia para a escola, não tem idade de estar na escola, que também não ia para a creche, ainda assim, essa criança parou de vivenciar outros ambientes, do parquinho, de uma voltinha na praça, numa voltinha no shopping, na voltinha na casa dos parentes, né? De ir na rua, sei lá, ir na frente de casa ver o vizinho. Ou quem mora em prédio, de levar essa criança para brincar no parquinho. Todos esses outros estímulos ambientais foram retirados dessa criança. Então a vivência dela passou a se restringir a um quadrado que é aí a sua casa, onde você vive. E aí vem um outro ponto relacionado a isso, o social. A gente passou a conviver com as mesmas pessoas absolutamente todos os dias. E com isso, de conviver sempre com as mesmas pessoas, o nosso repertório de conversa fica restrito. A gente acaba falando das mesmas coisas, né? Quando a gente encontra pessoas diferentes na rua, a gente puxa um outro assunto, pergunta como é que vai, a criança ouve um outro tipo de diálogo, né? Ou pessoas que a gente não vê com tanta frequência, acontece isso. E isso parou de acontecer. A criança passou a vivenciar sempre as mesmas conversas. Isso quando aí na sua casa tem conversa. Porque esse é um outro ponto. As famílias estão muito caladas. As pessoas não conversam mais dentro de casa. Quando tu olha assim, é cada um na frente de um celular. E é isso aí. Estímulo zero. Então, e aí, e ali falando ainda do ambiente, vou até voltar. Mesmo quando tu sai com essa criança que supostamente não é o ambiente, tu não tá dando estímulo, mas essa criança ouve barulhos diferentes na rua, ela vê cores diferentes, casas diferentes, várias coisas diferentes e vivencia, né? Ela vê loja, vê gente falando, vê gente gritando, vê uma série de coisas que às vezes no ambiente de dentro de casa isso não é ofertado. Então, um dos motivos de estar aparecendo cada vez mais esse relato, meu filho falava e parou de falar, meu filho era muito mais interativo e agora ele não é. Um dos motivos que a gente tem visto e tem relacionado é sim por conta da pandemia e as restrições que essa pandemia trouxe, não só para as crianças, mas para toda a família. E aqui entra um ponto muito importante, né? Que isso se evidenciou mais agora com a pandemia, mas isso já era uma coisa que já acontecia antes também, que é o quê? Você aí, mamãe, você aí, papai, se perceberam nesse momento sem apoio, né? Sem suporte de outras coisas para ajudar no desenvolvimento dessa criança. Essa criança passou a contar só com você. E você se viu aí perdido no ensinar. Como ensinar o meu filho a se desenvolver? Porque desenvolvimento não é intuitivo. Desenvolvimento é aprendido. E quem ensina são vocês, papais e mamães. Mas na hora aí de ver assim, primeiro, como é que o grande questionamento? Eu estou estimulando de fato meu filho? Será que o que eu estou fazendo é estímulo? Ou eu realmente não sei o que eu estou fazendo? E aí os papais e as mamães ficam perdidos na hora da estimulação, né? De ajudar essa criança a desenvolver, principalmente aqui o que a gente está falando,
a fala. E assim, isso já era uma coisa que a gente via antes, né? Que os papais e as mamães, diante de várias dinâmicas, né? Essa criança ficava... Hoje a grande maioria das pessoas trabalha, as mamães trabalham, as crianças ficam sob responsabilidade de algum cuidador. Então, assim, os papais e as mamães não conseguiam... muitos nem percebiam que os filhos estavam com a fala atrasada. Quando passaram a perceber, e aí, sim, mas e aí eu tenho que fazer o quê? Não é só esperar, não é só no tempo dessa criança. A criança, quando der o tempo dela, ela não vai falar. E aí começou a vir essa dinâmica. Na pandemia, em que a grande maioria ficou de home office, né, no trabalho remoto, que pôde vivenciar realmente no dia a dia, dia após dia, o desenvolvimento dessa criança, aí o alerta aumentou. A percepção sobre os seus filhos, de vocês aí, de todo mundo, aumentou para perceber quais eram as ausências dessa criança. E muito apareceu no que eu falo aqui com vocês diariamente, no atraso de fala. E aí nisso você lá começa a perceber, mas como é que eu vou fazer isso? Né? E aí vem de novo, não era só esperar? A criança não vai começar a falar sozinha? Gente, como assim a criança não vai começar a falar sozinha? E aí vocês se viram perdidos. E esse é outro motivo para aquela criança ela até ter experimentado falar alguma coisa e não ter seguido falando, porque aí em casa não foi dado o estímulo para que ela seguisse fazendo isso. Muitas vezes vocês realmente não souberam o que fazer para seguir estimulando e motivando essa criança a falar mais e mais palavrinhas, né? E há outro ponto aqui que eu tenho para trazer para vocês é o quê? A realidade de que quando a criança está no início do desenvolvimento da fala dela, ela não fala igual eu tô falando aqui com vocês, que nem vocês falam comigo, que nem eu falo com algum outro adulto, que eu entendo que quando eu tô falando com alguém, eu vou ter que estar comentando, eu vou ter que estar respondendo o que a pessoa está me perguntando, ela vai também me responder o que perguntar para ela. A criança, no início do desenvolvimento da fala, ela não vai te responder a quantidade de vezes que o seu cérebro ansioso gostaria, né? Ela não vai conseguir chegar no nível da expectativa que o seu cérebro gerou para você mesmo, porque ela ainda não entende a fala e a comunicação dessa forma. Então, muitas vezes que a criança ela não repete, primeiro, que para a criança falar, né, ela precisa ter um contexto bastante forte e aquilo fazer muito sentido para ela verbalizar, né, para ela se comunicar através da fala. Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente não proporciona isso para as crianças, né? Esse contexto, esse sentimento dele de que faz muito sentido, de que é muito legal ele falar. Então ele até fala uma vez e depois, no momento em que ele se sentiu oportunizado, né? E depois isso não acontece de novo. E aí vocês ficam aí com a sensação de que, nossa, meu filho aprende e desaprende, meu filho fala e deixa de falar. O que não é verdade. Na verdade, ele aprendeu, o registro tá ali no cérebro dele, porém, o contexto não veio de novo. E sem contexto, não tem fala. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu entendo que é um pouco complexo, porque se fosse só um motivo, seria mais simples. Mas a gente não é uma coisa só também. Então, é um monte de fatores juntos que podem influenciar nessa regressão de fala. Tá? Aqui a Aline está dizendo que está conseguindo acompanhar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Ótimo. Isso mesmo. E aí, sabe o que acontece, gente? Então, quando acontece essa regressão, por esses motivos, a criança, por falta dos estímulos, né, por falta da vivência, da experiência, ela volta para aquele ambiente, para aquela situação que é confortável para ela, para aquela experiência da qual ela já domina, que é o quê? Em geral, apontar,
né? Não falar e só ficar apontando para as coisas, se comunicar através dos gestos, ou ela volta para o balbucio com intenção comunicativa, mas de fato as palavrinhas não voltam, porque aquilo é a experiência em que ela já dominou, em que é mais, em que ela se sente mais confortável, porque ela sabe que com isso ela também já conseguiu se comunicar. Então ela acaba regredindo para aquele ponto da onde ela tem certeza do que ela já conseguiu e é um ponto de conforto para ela. Então, por isso que às vezes ela tem essa regressão de fala, porque as coisas passaram a ficar muito ausentes. Por isso que eu vivo aqui falando para vocês, minhas queridas maravilhosas, que se não ensinar essa criança, ela não vai desenvolver a fala. Ela pode até ali apresentar alguma coisa, mas aquilo para ela ainda é estranho, aquilo para ela talvez não seja ainda tão significativo quanto o ponto anterior, que é apontar, que é levar até onde quer, que é ficar no balbucio. Ela vai voltar, ela vai regredir para o ponto anterior. Aqui eu tenho uma ressalva para dar para vocês, porque também existe uma regressão de fala que acontece com crianças dentro do transtorno do espectro autista, né? Eu não posso deixar de citar isso, né? Elas têm um certo mutismo seletivo, algumas, tá? Só que assim, o que a gente tem visto é que essa regressão que está acontecendo ela não se encaixa dentro de um diagnóstico do transtorno do espectro autista com as crianças, porque para ter diagnóstico, conforme eu já falei outras vezes aqui para vocês, precisa de vários outros fatores para dar embasamento para esse diagnóstico. Então, assim, eu estou citando aqui para vocês saberem da existência disso, mas a grande maioria dessas regressões que tem aparecido é por conta, sim, da falta da vivência, da falta da experiência no dia a dia, na falta da estimulação, dessa ausência, dessa dificuldade em que vocês, mamães, sentem em saber se estão realmente dando o estímulo direcionado para a fala, se não estão. E vou dizer aqui uma coisa para vocês. Quem é aqui meu seguidor mais antigo, provavelmente já teve várias modificações e já se deu conta de como não dava estímulo direcionado. Mesmo aquela mamãe que achava que estava fazendo de um tudo, quando vem aqui comigo, que a gente começa a conversar sobre o estímulo direcionado para a fala, se percebe que não estava dando não, né? Então, aqui, inclusive as mamães do método que estão aqui, do método Estimulijá, que é o meu método de estimulação da fala e da linguagem, é uma das coisas que elas, muito recorrente, me falam também. Nossa, Lua, eu realmente não sabia estimular meu filho. Então, assim, com toda essa dinâmica e com todas a coisa que aconteceu também dentro da pandemia, todo mundo ficou muito perdido. Inclusive perdido, né, nesse desenvolvimento da fala das crianças. As crianças, praticamente todas, foram expostas a horas e horas de tela, né, não estavam fazendo outra atividade. Mesmo as crianças da escola, que estão na escola, foi muito difícil para a grande maioria ficar assistindo a aula remota, então também não acompanhou. E não tinha mais, assim, gente, sabe qual é a grande verdade? As crianças estão brincando muito pouco. As crianças, elas estão praticamente só existindo aí na casa de vocês, né? O que eu falo quando existindo? É porque acorda, dá de comida, dá banho, dorme, come, dorme, brinca um pouco às vezes, fica em tela, né? E isso todo dia, nessa sequência, mas de fato colocar ela como uma pessoa falante, né? Como alguém que tem posição de fala dentro de casa, oportunizar fala para ela, brincar mais com essa criança, nada disso tá acontecendo. Esses dias eu falando com uma outra mamãe, e de vez em quando eu ouço isso também. Nossa, Lua, mas parece que antigamente não tinha isso, né? Parece que é uma coisa que agora que tá acontecendo. E aí eu falei, mas é verdade.
A modernidade nos trouxe muitas coisas boas, mas também nos trouxe várias coisas ruins. Quando eu era criança, eu brincava com os vizinhos, eu tinha muita interação, eu estava com os meus primos, as famílias eram maiores. A gente raramente numa casa tinha cada um uma televisão no seu quarto, era uma televisão para a família inteira. Não tinha celular. Então, o que a gente fazia? A gente brincava muito, a gente interagia muito. Então, hoje em dia não. Hoje em dia, as casas estão cada vez mais caladas, as crianças estão brincando menos, nós adultos não estamos mais sabendo brincar com as crianças. E aí tudo isso são fatores que levam essa criança a regredir na fala, a falar uma vez e não falar mais. E aí eu tô sempre perguntando, quando vocês vêm me falar assim, já falou tal palavra e não falou mais. Mas como era o contexto? O que estava acontecendo na hora que essa criança soltou? Em geral, era um momento que a criança estava bem animada, bem entretida em alguma atividade e falou. Por quê? Porque aquilo fez muito sentido para ela. Porque naquele momento ela estava vivenciando e experimentando, né, e recebendo um estímulo quando ela falou. E aqui eu sempre quando eu toco nesse assunto de modernidade, de telas, vocês colocam, meu filho assiste e fala várias palavras, mas na hora que fala comigo não responde nada. E aqui é outro ponto que eu também falo para vocês, que às vezes falar, né, mas não usar a fala para se comunicar não é tão significativo. É quase como se regredisse também, mas instantaneamente. Então, gente, é por isso. E aí eu quero trazer um outro lado de conforto para vocês. A primeira coisa é que se a criança falou, ela tem esse registro no cérebro dela. Ela não desaprendeu. Tá lá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, de novo, que nem eu falei para vocês, a criança não entende a comunicação inicialmente que nem a gente, que toda vez que alguém fala comigo eu tenho que responder. Mas se eu souber dar um contexto e incluir essa criança na minha vida de fato, né, trazer ela para mais perto de mim, mais interesse ela vai ter em falar comigo, porque eu vou estar falando com ela. E isso é um dos exercícios mais difíceis que a gente tem inicialmente, é o quê? Conversar com uma criança que não me responde absolutamente nada ainda. Mas isso, eu vou estar treinando essa criança para que ela consiga falar mais. Quanto mais eu compreendo, quanto mais eu entendo, quanto mais conversa eu ouço, mais eu tenho tendência a falar palavrinhas, tá? Então, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, dicas muito básicas de se adequar um pouquinho para ajustar essas estimulações aí, que é o quê? Primeiro, você não pode querer que a criança se iguale a você. Você que tem que se igualar à criança. Então, é muito importante que quando vocês estiverem falando com o filho de vocês, fique na altura dele. Você tem que se abaixar. Você que tem que ir pro chão. Você que tem que sentar no tapete para brincar com ele. E de fato, aqui, não adianta tu estar na altura dele, mas tu seguindo falando nada, não conversando. Mulher, conversa com teu filho. Fala tudo. Quanto mais, eu vou te dizer assim, quanto mais tu te sentir assim, sabe, ridícula, retardada por estar falando ali, falando e ele não te responder nada, é quando o estímulo está mais correto. Porque realmente esse início de uma criança que não fala, de uma criança que regrediu, tu vai ficar falando ali, talvez ela não vai te dizer nenhuma palavra, em nenhum momento. Mas ela está aprendendo, igual ela está aprendendo. Então, lembrem, vocês têm que descer ao nível da criança e não ela vir para o nível de vocês. A criança precisa ver as expressões, ela precisa te ver falando, literalmente te ver. Não adianta tu estar aqui em cima e a criança estar aqui embaixo. Não vai dar, é muito difícil, a gente é gigante para eles, tá? A outra coisa, tomar uma água. Olha aqui a Joelma
falando que o filho dela passou por esse problema de regresso, mas graças às dicas aqui já voltou a falar. Fantástico. A outra coisa é aqui, inclusive dando sequência nesse de você descer ao nível da criança, é que, gente, vocês nessa conversa, vocês têm que falar normalmente com essa criança. Vocês, eu entendo, o nosso cérebro, ele parece que é programado para quando a gente vê uma criança começar a falar infantilizado, querer falar igual a criança. Mas isso é algo que não ajuda no desenvolvimento da fala dela. Né? Ela está no momento de falar infantilizado, tati-bitati, porque está no processo de aprendizado. Mas a gente já fala adequado. Se a gente quer que a criança fale adequado, a gente tem que falar com ela normalmente. Tá? A outra coisa é que dentro desse diálogo, dentro dessa conversa com essa criança, eu estou pedindo para você falar muito? Eu estou pedindo para você falar muito, falar sempre, explicar tudo. Mas não esqueça também de dar uma pausinha para dar oportunidade para essa criança falar. Aqui, como tem várias mamães, vários papais que assumem assim, eu quase não falo com meu filho, tem o outro lado, dos que falam muito, 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 que são muito tagarelas e que acabam tirando a oportunidade da criança falar. Equilíbrio, amores, tá? Não esqueçam de que é importante você estar ali. Se você fez uma pergunta para o seu filho, você dá uma pausa para ver se ele vai responder. Você fica ali. Não respondeu, aí você mesma responde e segue o diálogo, que na verdade é um monólogo nesse início. Mas você tem que dar essa oportunidade para ele sentir que na verdade você está conversando com ele de fato e não só falando, né? Tudo tem que ter contexto, lembrando lá, tá? E aí, reforço positivo de todas as atitudes que seu filho tem em relação à fala. Vocês ficam, às vezes, tanto na expectativa de que essa criança fale palavrinhas, fale frases, fale coisas, que vocês deixam de validar positivamente as conquistas que eles estão tendo dentro da comunicação, né? A fala é um dos pontos dentro da comunicação. A gente fala através de expressões também, a gente fala através de gestos, e isso precisa ser validado quando a criança está ali, conseguiu balbuciar mais, que show, tá falando mais, eu estou entendendo, mesmo que você não esteja entendendo, né? Balbucio com intenção comunicativa, ele conseguiu se comunicar com você através do gesto, valorize isso. Ele falou parte de uma palavra, valorize também. Ele falou uma palavrinha inteira, valorize mais ainda, né? Mas não estou dizendo para você chegar lá e dar, falou! Comemorações exageradas que pode dar a impressão para a criança que na verdade ela fez algo errado. Que tem mãe que faz umas comemorações bem grandes, então só valide assim, sim, é isso que você falou, eu entendi, é isso mesmo. Isso também é uma forma de comemorar e você já vai validar o que essa criança disse. Então assim, são vários pequenos detalhes que vocês já podem começar fazendo para ajudar e favorecer essa criança a falar. E aqui, principalmente assim, a criança falou uma palavra, sabe que às vezes ela demora a repetir? Porque a gente fica, repete, né? A criança falou, sei lá, banana, fala banana, repete banana. Fica tão emocionado que falou banana, que aí a gente fica repetindo, pedindo para repetir, e a criança também enche o saco, né, gente? Só faça assim, ela falou banana, show, ela falou banana, a vida que segue, vamos seguir aqui. Em outro momento, talvez ela volte a falar. E deve, né? Se você estiver fazendo tudo certinho aí, ela vai voltar a falar. Mas isso precisa ser ajustado dentro da dinâmica da sua casa. E aí, por conta disso, eu vou lhe falar uma coisa. A pandemia veio e atrapalhou? Com certeza absoluta, né? Não temos dúvida quanto a isso. Porém, a gente não pode mais ficar aguardando as coisas melhorarem para a gente ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Não pode. A gente não sabe quando isso vai passar, se vai passar. Então a gente tem que se munir do que a gente tem em mãos agora. Então é possível que o meu ambiente de casa seja super estimulante? É possível. É possível que o estímulo social seja
super valioso para o meu filho só com as pessoas que moram comigo? Super é possível, né? É possível eu dar um estímulo direcionado e correto sozinha e em casa com meu filho? Sim, é possível. Então, desde que a gente comece a se atentar e se adequar a isso, eu falo direto aqui para vocês, quem é seguidor antigo vai saber, quem é seguidor novo vai saber agora, que é o quê? Estimular é melhor do que esperar. Qualquer motivo que a gente tenha que nos faça acreditar que a gente tem que esperar, repense. A gente tem que começar a se movimentar. Então, meu questionamento agora para vocês, inclusive, né, um pouco disso que eu estou falando aqui tem a ver com o e-mail que eu mandei ontem para vocês. Quem está cadastrado recebendo o e-mail deve ter lido. E quem ainda não se cadastrou, o link está na bio, depois aqui da live, vai lá, se cadastra para receber. E o e-mail de ontem era o filho da vizinha, né? O filho da vizinha falava e eu aqui comparando meu filho a ele. E não é esse tipo de comparação que a gente tem que fazer. Então, com tudo isso, né? Tudo que a gente faz aqui, tudo que eu falo para vocês, tentando orientar vocês da melhor forma para aumentar o aprendizado de vocês e vocês conseguirem estimular cada vez melhor o filho de vocês. Então, assim, sempre a estimulação vai ser melhor do que esperar. Eu quero saber a partir de agora, quem que tá aqui nessa live, que vai começar ontem, não tô falando amanhã não, quem é que vai começar para ontem a estimular seu filho agora? Então, já que vocês todas aí estão estimulando, vão começar, então agora a gente vai ser um exército. Um exército das estimuladoras. Coloca aí essa hashtag, coloca aqui que eu vou printar vocês hoje. Até coloquei aqui, ó. Exército das estimuladoras. Somos nós, a partir de ontem. Todas nós somos um exército agora, focadas em desenvolver a fala dessas crianças e não permitir mais que essas crianças tenham regressão na fala, que elas fiquem estagnadas, que elas não desenvolvam mais dentro do que é esperado. Nosso exército agora é para colocar todas essas crianças dentro dos marcos do desenvolvimento da fala, dentro do que a gente sabe que é esperado para a idade e fazer com que isso flua e aconteça cada vez mais, tá? Então, olha aqui, todo mundo exército, pois pronto. Agora nós temos um exército, né? A gente vai cada vez mais entrar nesse movimento de estimulação, né? Estimular é melhor do que esperar e a gente vai estimular cada vez mais para que essas crianças se desenvolvam, para que elas virem tagarelas, para que elas falem cada vez mais. Hoje aqui já dei dicas e vocês já têm que colocar elas em prática, certo?